Oi pessoal, seja bem-vindo de volta ao canal Levin em França, se você já estava seguindo o canal, e bem-vindo se você é novo no canal. Bom, se você é novo no canal, aproveita e se inscreva logo e deixa seu joinha também. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre por que eu escolhi a França. É uma das perguntas que surgem pra mim, por que eu decidi fazer os meus estudos aqui. Bom, de primeira mão eu não decidi logo França sem pensar exatamente por que eu vim pra cá. Eu fiz algumas pesquisas na internet sobre os lugares mais baratos de estudo, então minha maior preocupação era a parte financeira, os custos que eu teria, tanto quanto com os estudos, quanto com o custo de vida. Então, entre os países que eu acabei encontrando na internet de um dos lugares mais em contas para estudar, era a Alemanha e a França. Deve estar atualizado já essas informações, eu não sei dizer se ainda essas informações são válidas. Mas faz pouco tempo, né? Foi um ano atrás. Então, quando eu vi que a França não era tão custosa para estudar e que tinha alguns programas de mestrado e doutorado, até graduação, em que você paga só uma taxa a cada ano, que é mais como se fosse uma taxa administrativa, e essas taxas geralmente não são caras, essa foi uma das razões que eu acabei escolhendo a França. Eu estava pensando no Canadá, na França e na Alemanha. Só que quando eu vi no Canadá, eu tinha uns programas muito custosos de mestrado, muito caro, e o custo de vida também caro. Então eu fiquei preocupado, bom, se eu conseguir bolsa, se eu não conseguir bolsa, eu teria que lidar com muitos gastos, né? Então acabei decidindo de buscar saber um pouco mais sobre estudos na França e Alemanha. E eu acabei indo um pouco mais inclinado mais para a França, porque eu decidi estudar francês um pouquinho antes de vir para a França. No Brasil ainda eu estudei francês porque eu estava pensando em terminar o meu curso e talvez tentar carreira profissional na região de Quebec, do Canadá. Então eu fiquei, eu já sei um pouquinho do francês, talvez eu encontre algum programa na França. Minha outra preocupação era com a questão da linguagem, né, mas eu procurei programas de mestrado internacional, ou programas que não exigissem um francês, ou um francês tão avançado. E eu acabei procurando na internet os vídeos sobre como é que era a vida aqui. E a outra coisa que me chamou a atenção foi que existem programas do o governo francês que eles ajudam a você, não exatamente a estudar, mas com alguns custos. Né? Por exemplo, aqui eu cheguei a ver vídeos de umas pessoas que falavam sobre o auxílio francês para ajuda no pagamento do aluguel, por exemplo, algumas formas de assistência da parte de saúde. Também me preocupei um pouquinho disso, porque eu pensei, nossa, eu vou estar em outro país, eu vou ter que pagar um plano internacional para eu estar lá, se acontecer alguma coisa, eu estar garantido com uma cobertura e não ter que gastar muito. Então outra coisa que eu acabei considerando também foi os gastos também, os possíveis gastos com saúde que eu poderia ter. E a França é um dos países que eles têm uma cobertura, pelo menos para quem é legal, acho que até para quem é ilegal, não sei. Para ilegal, não sei. Mas para a gente que é estudante, a gente tem a cobertura assegurada aqui pela seguradora social deles. E foi uma das coisas que também me deixou menos preocupado se eu viesse estudar aqui. E então, isso foi acabando sendo variáveis que serviram como peso na minha balança de decisão. Então, quando eu tava quando eu finalmente pensei, ok, França, custo de vida, dependendo da região, não é tão alto, tem uma possibilidade de cobertura, pelo menos parcial, da saúde. Tem mais assistência, né, digamos assim. Então, eu fiquei mais a favor de vir para a França, por causa disso. Então, quando você estiver procurando onde estudar, acho que você deve levar muito em conta, principalmente, o seu planejamento financeiro, se você tem condições de ir para um país
de arcar com maiores custos, né? Então você pode fazer esse filtro de busca mais amplo. No meu caso foi menos amplo, porque no meu caso, precisava ir para lugares que não fossem tão caros e que tinham possibilidade de cobertura, pelo menos um auxílio maior do Estado, né? Então foi uma das decisões, né? Além disso, eu decidi, além disso da taxa do programa que você escolher é muito importante. Tem programas que são caríssimos. Aqui na França não é tão caro e você só paga anualmente. Então o programa que eu fiz ele foi menos de 2.000 euros. Os dois anos de mestrado foi menos de 2.000 euros. O primeiro, você paga a primeira parcela, geralmente é assim, você paga a primeira parcela no primeiro ano, que foi 700 e pouco, eu acho, se não me engano, e a segunda foi 400 e pouco, foi menos de 2.000 euros. Então, e é um programa muito bom. Então você pode, tem vários preços, depende do seu programa de mestrado, de graduação, de doutorado não sei se realmente você paga uma taxa. Geralmente aqui, não, doutorado eu não sei, você paga uma taxa também, eu acho. Bom, depende do programa que você escolher, você tem que olhar tudo isso, né? Os custos do programa, os custos que você pode ter com a saúde, tem alguma possibilidade de auxílio alojamento, como aqui tem. Então, essa são uma das minhas razões porque eu escolhi buscar o programa de mestrado na França. Então é isso, eu espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, esse é um vídeo curto, mas fiquem à vontade de botar nos comentários e eu vou estar respondendo eles assim que possível. Peace!